Crescer. Boa noite, bem-vindos a mais uma live de terça-feira, 20h45, aqui no Genetic Scientology, Facebook, YouTube. Eu acho que vai depois, né? Pois, o Instagram, mas a gente já está providenciando que essas lives estejam no Facebook para que mais pessoas possam acessar o nosso conteúdo. Eu sou a Luciana Santos. E eu sou a Diva Rosino. Bom, hoje nós vamos falar sobre como você pode se livrar do mal. Não vou nem falar o nome. É que veio uma frase aqui dos bastidores, sabe? Mas enfim, existe uma forma de você reduzir a quantidade de coisas ruins que acontecem na sua vida. Para dar um exemplo disso com o cotidiano, fazendo uma analogia sobre outras coisas, se você quer que o seu carro funcione melhor, o que você deve fazer? A manutenção. Então você pode evitar maus ou danos ou avarias, acidentes, se você toma as devidas precauções, se você sabe fazer a manutenção preventiva, não é? E com a sua vida não é diferente. Muitas coisas, eu não vou dizer todas, mas muitas das coisas que ocorrem na vida das pessoas tem muito a ver com a falta de prevenção. E o que isso tem a ver com a dianética e o que isso tem a ver com se livrar do mal ou evitar o mal? E eu não estou falando na totalidade, mas grande parte de. Se você tem um manual de instrução para viver melhor, se você tem informações, se você tem conhecimento, você pode sim se precaver de muitas coisas ruins que poderiam acontecer, né, Diva? É verdade. Eu lembro quando eu era criança, né, eu ia na igreja e rezava, e quando falava, livrai-lhe do mal, amém. Mas eu tinha tanto medo do mal, amém, não sabia nem o que era. E eu vendo a Luciana falar sobre a prevenção do que pode acontecer, às vezes acontece sim de você passar por uma situação e você nem sabe por que está acontecendo. Então, impedir que o mal aconteça, na realidade é você ter informações de uma fonte segura para que você não passe por situações difíceis na vida. Os pais, né, Luciana, por sua vez, protegem os filhos, orientam, falam o que você deve, o que não deve fazer para impedir que alguma coisa ruim aconteça. Só que a pessoa tem que se preparar na vida com informações corretas, com conhecimento correto, para que quando se deparar com uma situação, ele pode ver se aquilo lá vai ser uma coisa que vai ser bom ou não vai ser bom. Exatamente. Olha, como se prevenir? Vamos dar aquela aulinha básica sobre a mente reativa. Estou batendo muito nessa tecla porque quando uma pessoa sabe o que é uma mente reativa, é muito mais fácil dela controlar determinadas situações e se perceber, ver quando essa mente reativa está chegando. Uma pessoa, quando ela coloca uma roupa no varal e ela vê aquele tempo escuro, aquele tempo nublado, aquele vento chegando, ela vai tomar certas providências. E na sua vida você pode ver, você pode prever, perceber se o temporal está chegando. E o que você pode fazer? E o temporal é a mente reativa. Mente é os quadros de imagem de tudo aquilo que você já viveu. Todos os quadros de imagem, todos, com todo o conteúdo, todas as percepções, cor, cheiro, som, tudo isso é arquivado. Se eu te pergunto agora, lembra do gosto do limão? Você vai lembrar, não vai? Laranja, lembra do gosto da laranja? Para quem já comeu, vai lembrar. Chocolate, pode lembrar o gosto do chocolate? Também aí, tá aí arquivado. Entre outras coisas, como o som. Você pode lembrar do som de um carro? Qualquer carro. Então, tá aí nas suas imagens. Você pode se lembrar do som de uma música que você gosta.
Também está arquivado. Então tem todo um arquivo, mas infelizmente nem todos os arquivos são positivos. Nem todos os arquivos são simplesmente dados, são informações de uma experiência. Outros arquivos contêm dor. Então, o momento que você fez uma cirurgia, por exemplo, na hora ali do corte com bisturi, o que o médico, o instrumentalista lá, o pessoal da equipe médica estava fazendo, enfermeiro estava dizendo, barulho de objetos, tudo isso é arquivado na mente reativa. A mente reativa só arquiva dor, só arquiva perda, só arquiva dor que tem impacto, tá? E impacto tanto físico como emocional. Então, se houve um corte ali, de uma cirurgia, de um acidente, uma queda, o que for, a mente reativa está arquivando tudo isso. Então, o que ela faz depois? Ela utiliza todo esse conteúdo para ir contra você no futuro. Então, na hora que você tem um acidente, a moto que está passando, o carro que está passando, o que as pessoas estão falando, tudo isso fica gravado. Então, o que você pode fazer? Se a pessoa está reativa, aliás, se a pessoa está na cirurgia, como que você pode evitar males futuros? Não fale nada. Porque o conteúdo ali, o que está sendo dito, pode servir de comando no futuro. De repente você chega num lugar que está muito cheio, você começa a passar mal. E você não consegue se controlar. E você não sabe onde está esse comando. O fundador da Dianética fala que 1 grama de prevenção vale mais que uma tonelada de... uma tonelada de quê? Você lembra? 1 grama de prevenção vale mais que uma tonelada de cura. Você se esforça muito para curar, para resolver uma situação. Mas se você puder prevenir, é melhor. Então, a forma de utilizar a Dianética preventiva, inclusive aqui nesse material, Dianética, o poder da mente sobre o corpo, tem uma seção falando só de Dianética preventiva. Óbvio, se o problema entrou, tem a terapia, tem técnica. Mas você pode evitar males para o seu futuro. Evitando falar na hora que uma pessoa está num acidente. Ou teve uma queda, uma dor física, o que seja, né, Diva? Realmente, às vezes a pessoa tem uma reação e ela não sabe nem de onde vem aquele medo, aquele pavor. Então as pessoas até criticam a pessoa que está passando por aquilo, porque não tem noção do porquê que aquela pessoa reage daquela forma. Então, quando você vê uma pessoa tendo um comportamento irracional, tente ajudar aquela pessoa. Escute o que ela está falando, só ouve, não fale nada. E no caso, se você está ouvindo a Dianética, está sabendo que a Dianética lida com esse tipo de problema, direciona para a gente, porque a gente está capacitado a ajudar uma pessoa em qualquer área que ela tenha problema. Porque como você vai saber que uma pessoa tem problema? Conforme ela vai vivendo na vida, os problemas vão aparecendo. E às vezes uma pessoa vive uma vida até os 20 anos, quando chega aos 21, acontece alguma coisa e ela tem uma reação que perante as pessoas que estão vendo, acha aquilo um absurdo. Porque é fácil criticar uma pessoa que está tendo uma reação, mas é muito inteligente você saber que aquela pessoa está fazendo uma coisa que ela não percebe. Ela não está usando a mente analítica. E no livro da Dianética fica bem claro. O que é a mente analítica? Como a mente analítica funciona. Ela observa, percebe as coisas. Então, uma pessoa que usa a mente analítica, ela consegue comparar as coisas. Então, ela toma decisões mais certas, né? E quando a pessoa usa a mente reativa, que é uma mente que arquiva aqueles momentos que a Luciana estava falando de dor e inconsciência, a pessoa só reage. Então, existem 2 formas de você viver a vida. Ou você está observando as coisas e tomando um rumo mais certo, ou está fazendo coisas erradas e não está tendo noção do que está fazendo. Então, quando você começa a se observar, porque observar os outros é muito fácil. Você vê as pessoas que estão fazendo coisa errada, é fácil de ver.
O problema é você se observar, ver as coisas que você está fazendo que não te leva a nada, né, Luciana? Exato. Qualquer emoção que você não possa realmente controlar, qualquer assim, situação que você sente que você perdeu o controle, ou você tem um medo, ou emoção ruim mesmo, a mente ativa tá falando, oi, cheguei. E quando ela fala isso, você perde a força. Então, o que você pode fazer? Se você já tem um problema, não tem outra forma de compreender o que é a mente, compreender a terapia e tirar as cargas. Mas tem como evitar problemas futuros, como usando a genética preventiva. E a dica é muito simples. Uma pessoa teve um acidente, uma pessoa passou por uma cirurgia ou está passando por uma cirurgia, fale o mínimo possível. Por quê? Para que você vai colocar um comando na pessoa? Tem gente até que fala, mas isso é verdade. Primeiro, é científico. Ele não ia fazer um best-seller. Esse livro é best-seller, certo? Quem fez foi o Hoover. Ele era filântropo, ele era escritor, ele era engenheiro, ele fazia N coisas. Enfim, é científico. Mas, e outra, você pode testar. Mas assim, digamos que você não falasse nada na cirurgia de alguém. Mal não ia fazer. Entende? Então, evita, não fale nada quando a pessoa estiver machucada ou se machucar. Porque você pode estar dando um comando aí. E no futuro, a pessoa até fazer terapia, até descobrir isso, pode levar um tempo. E as crianças? Protejam as crianças, cuide das crianças. As crianças caem, crianças ficam com febre. Muitas coisas ocorrem. Não custa nada você falar o mínimo possível. Toma as precauções que deve tomar, cuida, mas não precisa ficar falando. Imagina, a pessoa num momento ali de dor, alguém tá compassivo, tadinho, oh meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Você tá implantando uma puta insegurança, né? Na pessoa e não precisa. Simplesmente utilize essa informação da genética preventiva, evite comandos futuros. A mente reativa, ela funciona com essa coisa de comando, e não é algo que você vai pensar, naquele dia a minha mãe disse, por isso eu tô fazendo. Não! Tá lá, enterrado lá nas profundezas do seu inconsciente. Por quê? A mente ativa, quando ela entra, a mente analítica sai de cena. A mente analítica é perceber, a mente analítica é consciência, certo? Analítica, analisa, percebe, resolve problemas. Se ela analisa e consciente, quando entra uma dor, imagina que você pegou o martelo e bateu assim com tudo no dedo. Já aconteceu com você? Nesse momento da dor, sua percepção do ambiente reduz. No que reduz, você vai focar só na dor. Essa é uma inconsciência parcial, certo? Por quê? Você não está totalmente ali desmaiado, mas você reduziu sua consciência. Você não está percebendo o que está acontecendo à volta. Você está com atenção total na dor. Então a mente analítica saiu de cena. Ela não está mais ali totalmente, entende? A mente ativa tomou conta de todo o conteúdo ali. E aí o que acontece? Ela vai ficando fofinha, gordinha. Eu quero dizer, vai enchendo de informação aí na mente reativa. Pra quê? Pra dizer pra você no futuro, tá vendo essa parede branca? É igual aquela sala de cirurgia. É igual a dor que você sente. É igual o não consigo, o não posso acreditar, o tô com medo. Qualquer frase que tenha entrado no momento ali da cirurgia ou do acidente ou do que for. Então, quanto menos você falar, quando a pessoa estiver ali, caída, machucada, sair de uma cirurgia, o que for relacionado à dor, impacto físico assim mesmo, não fala. Você não vai prejudicar ninguém não falando. Fica quieto, faz o que tem que fazer. Mas, boca fechada. Né, Diva? É verdade, porque falar nesses momentos onde a pessoa está com a consciência reduzida é muito perigoso. Tem uma situação que ocorreu, acho que uns 15 anos atrás. O menino pegou o carro do pai dele, sem autorização, né? E bateu, acho que em 5 carros na rua. Foi uma situação muito desagradável, mas os pais tirou ele dali como se não fosse nada grave, Achou que o menino não fez por mal.
Só que quando ele chegou em casa, o pai dele pegou ele, bateu bastante nele para ele aprender. E lógico que ele tinha muita dor. E falou, se a polícia te pega, eles iam atirar em você e ia te matar. Porque você estava correndo, você é de menor, e eles iam te matar porque dava a impressão que você era um bandido. Apanhou muito e morreu o assunto. Ninguém mais comentou mais nada. Depois ele namorou uma menina, casou, tinha um filho, estava com o carro andando. Daqui a pouco ele escuta um barulho de viatura correndo, que estava procurando uma outra pessoa, que não era ele. Ele entrou em pânico e saiu correndo como se fosse um ladrão mesmo, que ia levar um tiro, e bateu de frente com um poste. E ele morreu, a mulher dele não aconteceu nada, com o filho dele também não. Mas só que foi uma coisa que não tinha nada a ver com ele, mas ele tinha na mente dele um comando que se a polícia pega, mata. E ele pagou com a própria vida um comando que ele não teve como analisar. Ele simplesmente não sabia, ele simplesmente reagiu. Aí eu lembro que eu fiquei sabendo dessa história, eu conheci esse menino. Eu pensei, eu falei, os pais deles não tinham a noção do que naquele momento de dor, tudo aquilo que eles falaram para o menino não era uma educação preventiva, mas era sim comandos que iriam voltar contra a própria criança. Só que eles não têm consciência, então perdeu um filho. E vocês que estão ouvindo essa história, ela é real, não é uma coisa que eu estou falando para impressionar ninguém, mas é algo que vocês precisam ter noção de que se vocês conhecem a Dianética e usar ela de forma preventiva, porque não é só um carro que um filho pega e sai correndo e pode acontecer coisas graves, como tem pai que deixa os filhos dirigir sem ter 18 anos, achando que está dando uma educação, porque quando ele tiver 18 anos ele já sabe dirigir, não tem noção do que pode acontecer. Um filho pode ir para as drogas sem ter consciência de que aquilo que ele está fazendo vai prejudicar ele. E muitas coisas que os pais desconhecem. Só que como os pais querem educar o filho da melhor forma possível, eles pecam por ignorância. Então, o que eu indico para vocês, pais que estão me ouvindo, ou para qualquer pessoa que tenha noção da gravidade que é não conhecer como a mente funciona, e o pior, não ter noção que todo mundo tem uma mente reativa e que essa mente reativa, ela se volta contra você. Então é muito importante vocês usarem a Dianética como preventiva, porque depois que acontecem as coisas, a gente tem estrutura e conhecimento, terapia para ajudar. Mas se você usar de forma preventiva, o estrago é menor. Exatamente. Tem técnica para ajudar, mas nada como prevenir. Por exemplo, imagina que isso acontece com muita gente, acorda, hoje vai ser o grande dia, vou fazer o meu dia lindo e nada vai me abalar. Muita determinação, disposto a fazer ou disposto a fazer o que tem que fazer lá na atividade. Aí vem um comandinho aí. Alguém chega, uma pessoa um pouco mais tóxica. E não é que a pessoa tóxica necessariamente é a maldição da sua vida. Porque se você tá bem, ninguém te derruba. Mas ela vai falar exatamente aquilo que vai apertar ali na sua mente reativa e vai dizer, será que você consegue? Tem gente que só com a palavra será, a pessoa já começa a ligar a insegurança, o mal-estar, a incapacidade, a dúvida. Por quê? O será pode estar ligado à mente reativa dela? Não sabemos. Só fazendo uma análise mesmo para saber. Mas eu estou dando um exemplo. Ou qualquer outra coisa que aconteça. Às vezes a pessoa pegou o carro, começou a dirigir, uma coisa muito boba, isso eu já vi acontecer também. Aí do lado o carro, sei lá, derrapa, não bate, faz aquele barulhinho de pneu, sabe, arrastando. E a pessoa tá lá, começa a ficar com o coração acelerado, começa a passar mal. Ela nem percebe que aquele barulho ligou a mente ativa dela. De repente ela já não está tão alegre como ela estava antes, por causa de um barulhinho besta. Tem gente que estava muito bem, vê um copo sujo em cima da pia, é o rei do mar.
e a pessoa muda o humor. Então, quando você tá indo assim bem e do nada você cai, tem gente que até fala, isso é um mau pressentimento. Pode ser? Pode, mas pode ser a mente reativa mesmo falando que não vai dar certo, uma frase que você ouviu, uma música, e às vezes por você não estar atento ao que está acontecendo, você nem percebe a hora que a mente reativa sorrateiramente entrou aí na sua vida. Por quê? Porque você tem uma palavra, uma frase, um barulho, alguma coisa de comando que você não percebe. Então é muito importante. Quando uma pessoa, a forma preventiva é, uma pessoa está machucada, está ferida, se é criança, se é adulto, não importa, não fale. Evita o máximo de barulho, faz o que tem que fazer, ajuda a pessoa, obviamente, mas não fale. Agora tá, todos passamos por certos engramas, muitos de nós não sabíamos isso. Existe uma técnica? Existe. Agora, uma outra coisa que você pode fazer antes mesmo de fazer a terapia, agora é, fique atento o que está acontecendo no seu ambiente. Porque se você está em tempo presente, você está percebendo, você sabe exatamente onde está a curva que fez você cair. Entende? Qual é exatamente a coisa, a pequena coisa aí, que talvez passaria despercebida se você não tivesse aí em tempo presente observando. Mas se você observar, você vai saber exatamente a hora que ligou. Pode ser que você não perceba de cara o que, quem, que frase. Eu estava bem até aqui. Chegou aqui, comecei a ficar mal. Ou não estava tão feliz como eu estava antes. Ou não estava tão disposta como estava antes. De repente me bateu um medo, uma insegurança. Um medo do futuro. Medo da morte. Um medo do que vem pela frente. As pessoas começam a ter certas reações, entende? Tem gente que linka no casamento. A pessoa era feliz da vida. Aí tem gente que culpa, faz um monte de piadinha com o casamento. Que começa no paraíso, termina na consolação, igual a Avenida Paulista. Entre outras coisas, né? Que no início os bichinhos pequenos, meu ursinho, minha gatinha, depois sua porca, os bichos crescem, né? Então muita gente começa a fazer esse tipo de piada, porque realmente a pessoa ia muito bem, casou, não são todas, mas na verdade o que acontece? Quando você se casa, o que vem? Responsabilidade. Se você não tinha filho e agora tem, a mulher vai passar por uma cirurgia ou vai ter, a criança que seja parto normal que for, vai ter uma dor aí. Vai ter a questão de dormir menos. O corpo já está um pouco mais cansado. O homem, ou que seja homem ou mulher, não importa, mas a pessoa vai ter responsabilidades com relação a pagar contas. A pessoa vai perder dinheiro. Então ela já começa a perder noites de sono, perder às vezes dinheiro. Agora ela está preocupada com uma outra vida ali. E outra, não menos importante, e assim, ruim, é que normalmente toda essa fase, casar, ter filhos, criar filhos, começa a linkar o seu passado sem você perceber como foi a sua criação, como seus pais te tratavam, a gravidez da sua mãe, que muita gente não lembra e não acessou esse conteúdo através de outras terapias, nem sabe que a vida pré-natal influencia. Então, tudo isso vem à tona. E aí, se você sabe como se precaver, ou se você percebe, pelo menos, eu ia bem até aqui, o que aconteceu? E às vezes a pessoa tinha um casamento muito bom, até ter um filho. Isso é outro caso que eu ouço muito, mas é muito mesmo. Tipo, a gente era feliz, aí você pergunta quando? Nossa, depois que nasceu o Enzo, depois que nasceu a Maria, depois que nasceu... Então, começa a mudar, porque você começa a trazer todas as dores do seu passado, que você nem percebe. E de repente começa a cair. E muita gente que está assistindo essa live se identifica, porque muita gente fala isso. Engraçado que a mente reativa é um campo minado. A qualquer momento, uma pessoa pode explodir e fazer coisas que você desconhece. Eu falo, eu não esperava isso que aquela pessoa fez. Por quê? Essa mente reativa é uma caixa preta, ela vai arquivar só a desgraça. E ela vai estourar a qualquer momento. E tem pessoas que, às vezes, numa briga, mexe justamente na mente reativa e fala, eu duvido que você tenha coragem de fazer isso. Se a pessoa tem na mente reativa dela um comando para matar, para brigar, sei lá, fazer qualquer coisa, ela vai fazer. Então, a mente reativa, ela é algo perigoso. E, às vezes, a pessoa não tem noção. Então, você pode morrer sem saber por quê.
Teve uma vez que eu atendi uma mulher que ela falou, ai, eu preciso de ajuda. Eu faço uma coisa que não é normal, mas eu também não sei porque eu faço. Se alguém me fecha no trânsito e eu vou para cima e quero tirar satisfação e eu não meço consequência, eu corro, eu passo sinal fechado e vou que vou. Aí ela pegou um cara, fechou ela foi para parar numa estrada. Daí quando o cara viu que ela ia atrás e não parava, ele parou. Tinha 5 caras dentro do carro, assim, pessoas assim, eles ficaram assim apavorados com medo dela, porque eles imaginaram até que ela era uma pessoa policial, sei lá o que estava numa perseguição assim em cima deles. Eles pararam, quando ela olhou dentro do carro, que ela viu 5 caras, ela olhou, os caras falaram, não, dona, a gente não vai, pode ficar tranquila, a gente não devia ter feito isso. Aí ela entrou dentro do carro dela e falou, ela poderia ter morrido? Poderia. Eles poderiam ter matado ela, assim, estuprado, feito horrores, porque ela estava numa estrada onde ela nem sabia onde ela estava e parando junto com aqueles 5 rapazes que estavam dentro do carro. Então ela correu perigo de vida, os caras não sabiam que ela era uma pessoa que estava usando a mente reativa, eles ficaram com medo dela, quando na realidade ela não tinha noção do perigo que ela corria. Aí ela falou, eu preciso de ajuda. O meu comportamento é de alguém que vai para cima como se fosse uma louca. Ela falou, eu não sou assim, eu estou me sentindo mal, porque eu não sou louca, mas também não sou normal. E é grave as pessoas usarem a mente reativa, não ter noção do que estão fazendo, porque independente que você tenha consciência ou não tenha consciência, o ato que você cometer na mente reativa, você vai pagar por isso. Exatamente. A própria lei não tá nem aí que você é sua mente reativa. Infelizmente, você vai ser penalizado. E independente da lei, existe a vida, né? Tem certos erros que não tem como voltar atrás. Fez e não tem como. Óbvio que você sempre pode criar um futuro melhor. Você sempre pode criar um novo, uma nova história, virar a página, lógico que pode. Mas com uma mente ativa você corre um grande risco. Então tem gente que fala, né? O tempo é o grande curador das coisas. Pode parecer. Só que às vezes você traz um problema que você não controla. E você põe na cabeça, eu quero esquecer. Mas você sabia que quando você tem dor, às vezes você tá numa dor física, e no momento que você toma uma conclusão, meu Deus, eu quero que isso acabe logo, eu quero esquecer isso. Você já parou para pensar as consequências disso? Pode ser um Alzheimer, pode ser qualquer outra coisa que no futuro faça você esquecer realmente das coisas más, das coisas boas e de tudo. Põe uma coisa aí no seu universo. Não tem como você resolver nada fugindo dessa coisa. Não dá. Muitas pessoas já passaram pela experiência de foge disso, encontra isso. Foge disso, encontra isso. Tudo situações semelhantes. Entende? Então não dá. Se você quer apagar um incêndio de uma casa, de um lugar, não é fugindo do incêndio e gritando que você vai resolver. Lógico, você pode buscar um socorro com a intenção de resolver. Mas você não vai ficar lá no incêndio. O que eu quero dizer é, esquece, apaga. Não lembro de incêndio. A casa está pegando fogo. Você vai ter que ver uma forma como eu resolvo isso. Como eu ataco esse problema. Ao invés de como eu fujo desse problema. Porque não vai resolver. Daqui a pouco você encontrar algo semelhante em outro lugar, com outro cenário, mas a história vai ser a mesma e você vai precisar resolver. Então é muito, muito importante que você aprenda o que é a mente ativa, como ela funciona, perceber ela em você e nos outros. Porque você sabendo ou não, a vida vai ser muito, muito implacável com relação a você não saber o que é mente ativa. Na hora que tiver que vir na sua cabeça, não adianta você falar, eu sou uma pessoa tão boa, uma pessoa legal, uma pessoa que ética, honesta, não tem papinho pra vida. No fundo, se você não tiver informação de como viver melhor, você vai ter problemas e ponto. Por quê? Não soube buscar informações para se prevenir de certas coisas, não conhece nem a sua mente reativa nem a de outro, e a vida vai colocando coisas novas. Nem sempre tudo é um mar de rosa, mas se você está preparado, se você está preparada, tudo é muito mais fácil.
Uma situação que eu gostaria que você dissesse, que peguei você de surpresa. Essa questão de pessoas, você pode até falar de você se quiser, né? Que fogem. A pessoa tinha uma situação aqui, uma vez você falou na rádio, né, sobre o banco, seria legal você falar, dar um exemplo para a pessoa compreender isso. Quando eu tinha 18 anos, eu vim para São Paulo e o maior sonho meu era trabalhar num banco. E eu entrei num banco e fui subindo de cargo e fui indo. Estava indo tudo bem. De repente, eles me ofereceram uma oportunidade que virou uma tragédia na minha vida. Na hora que eles falaram que era para mim assumir um posto lá, eu fiquei com tanto medo. Eu fiquei apavorada. Parecia que eu era incapaz de fazer aquilo. E simplesmente eu pedi para ser mandada embora. E quando, lógico, o banco era assim, ou você fazia o que eles falavam, ou mandava embora, não tinha saída. Aí eu fui mandada embora. Aí quando eu coloquei o pé lá na rua, assim, eu falei, mas por que eu fiz isso? Naquele momento que eu estava na rua, a mente analítica começou a ligar. Só que eu já tinha tomado a decisão, eu já tinha assinado todos os papéis de demissão, então não tinha volta. E eu não tinha nem coragem para voltar e falar, olha, vocês me desculpem, mas eu não sei, eu não quero, eu gosto de trabalhar aqui. Não, eu fui embora, cheguei em casa, na época eu era casada, meu marido falou assim, nossa, mas o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu fui mandada embora. Ele ficou assim, eu não sabia nem o que falar, mas eu pensei, gente, mas por que eu fui fazer isso? Aonde eu estava com a cabeça? Mas foi por medo, por insegurança. Quando eles falaram para mim assumir um cargo mais alto, eu fiquei, amarelei mesmo, eu fiquei assim em pânico. Então, o que a minha mente reativa falava para mim? Você não é capaz, você não vai conseguir. Então, foi uma briga de mente reativa, porque no fundo, eu tinha capacidade. Eu sabia que aquilo eu poderia fazer, mas a mente reativa falava que não, e eu decidi desistir. Passou o tempo, passaram-se mais de 15 anos, eu conheci a Dianética. E foi na Dianética que eu descobri que daquilo que você corre, aquilo vai correr atrás de você também. E foi quando eu cheguei aqui, eu vim com outros problemas, porque depois que eu saí do banco, eu fiquei sem identidade. Eu fui morar no interior e as pessoas no interior ficam perguntando, nossa, você veio de São Paulo, o que você trabalhava? Eu falei, eu trabalhava no banco. E por que você saiu? Eu falei, porque eu pedi para ser mandado embora. Nossa, mas por que você fez isso? Onde você estava com a cabeça? Era um emprego bom. Eu não tinha explicação pelo que eu fiz. E fui me sentindo mal. Porque quando você fala que você fez uma coisa e não tem explicação, acho que você é doida. Uhum. E eu passei por doida, porque eu joguei uma oportunidade para os ares. Aí fui passando aquela vida, me sentindo cada vez pior, porque depois que eu tomei essa decisão, a minha vida começou a piorar. Eu fui ficando cada vez mais insegura, com mais medo da vida. Eu não era assim, mas eu fiquei depois que eu tivesse a oportunidade. Aí foi quando, na Dianética, eu comecei a estudar a mente, fiz terapia, aí eu resgatei aquela diva, que era guerreira, que veio para vencer. E aqui, quando eu estava aqui, a moça que tomava conta aqui, que era responsável pela unidade, ia embora para outro país. E ela me ofereceu a presidência daqui da Dianética. Na hora que ela me ofereceu aquilo, falei, não acredito, é de novo, vale a pena vir de novo. Falei, é a mesma história de novo. Aí, naquele momento, eu olhei para os materiais que tem aqui, ferramentas que eu posso usar na vida, fazer o que eu quiser. Aqui você tem condições de fazer o que você quiser. Por quê? Porque tem ferramentas para qualquer área da vida. Aí foi onde que eu assumi esse espaço, assumi a presidência, a diretoria, fiz tudo que tinha que fazer. Depois eu falei, não, agora eu estou no lugar certo. Então a Dianética me recuperou, me reabilitou a minha capacidade. Hoje eu sou muito analítica. Consigo ajudar as pessoas também que vêm aqui com medo de casar, medo de dirigir, medo de muitas coisas. Aí eu conto a minha história. Aí eu falo, um dia eu também passei por isso. Eu tive uma experiência
onde eu usei a mente reativa sem saber, e hoje eu estou aqui para contar a história de que não importa o que aconteceu na sua vida, tem volta, só que você tem que aprender alguma coisa e tem que aplicar o que você aprende. Porque se você não aplicar o que você aprender aqui, não vai servir para nada, né? Exato. Você está falando isso, eu não sei o quanto as pessoas, não falo todas, né, mas muitas, têm noção e percepção do que é um problema e de qual é o problema de não ter informação, que você possa testar e ver que é verdadeira, porque informação tem de tudo quanto é lado, né? Mas como você sabe o que é e o que não é? Então, eu não sei qual é o nível de percepção no sentido de o que é realmente um problema. Eu estava vendo um livro esses dias, um livro do próprio Hubbard, não lembro o que é, tem até que ver onde está, mas sobre nível de necessidade, que é a capacidade de você reconhecer um problema. Um nível de necessidade, tipo, eu preciso, eu necessito. Mas quando você está nessa necessidade de mudança, quando você vê que, eu necessito mudar, eu preciso resolver, significa que você reconheceu um problema. Porque se você não vê que aquilo é um problema, você não vai fazer nada. Você vai ficar ali, na área de conforto, reclamando talvez, nossa, exemplo, você está na casa aí dos seus pais, porque morar com meu pai, com minha mãe é um saco, depois que eu separei eu voltei para casa dos meus pais. Aí você fala, e o que você está fazendo para sair da casa dos pais, por exemplo, tá? Ou de repente, nossa, meu filho me dá um trabalho, não faz nada, não ajuda em casa, às vezes some 3 dias. Às vezes você só está falando, mas qual é a necessidade real que você tem de resolver e qual é a real percepção com relação a esse problema? Então você vê, tem que ver o nível de necessidade que a pessoa tem. E eu vou falar bem a verdade para você. Se você não tem necessidade de mudança de genética, não é para você. Então, tem gente que acha que é o mundo que tem que mudar. Não, porque a minha vida é ótima, eu sou uma pessoa maravilhosa. Errado é o meu vizinho, errado é os meus pais, errado é o governo, errado é o papagaio, o gato, todo mundo errado. A pessoa ali, coitada, tão boazinha, tão lindinha, a vida está sendo tão injusta, né? Ironicamente falando. E não, qual é o seu nível de necessidade? O quanto você está disposto a mudar, a fazer o que tem que ser feito, a acordar cedo, a percorrer uma distância, porque tem gente que, moro 30 minutos dali, é tão difícil ir. É por causa disso, é por causa daquilo. Então o nível de necessidade está baixo. Eu não vou nem passar a mão na cabeça de vocês aí, que o nível de necessidade está baixo, pode sair fora aí da live. Sinto falar isso, mas a real é, aqui tá e aqui fica, e tem resultado quem tem necessidade de mudança. Genética é você que faz a magia. A magia não vem assim, se instalar bem, muda. Não. Você tem que fazer a sua parte. Você está vivendo no planeta Terra. Se você quiser dirigir, você vai ter que aprender a trocar lá de marcha. Você vai ter que aprender a acordar cedo e até a escola e aprender a dirigir. Você vai ter que treinar. E aqui não é diferente. Você quer dirigir, quer o controle da sua vida, você vai ter que fazer alguma coisa. A gente ajuda, orienta, direciona, dá atenção. A gente faz com muito carinho, prazer, vontade a nossa parte. Isso é garantido. Só que você também tem que fazer por onde. Então, se você não tem nível de necessidade, se você não reconhece que o seu problema é um problema, ele vai ganhando força, explode. Aí você vem aqui todo sujo de farinha pra gente limpar. Fica muito mais difícil, né? Você tem que fazer a sua parte. Vai facilitar. Usar essas dicas de genética preventiva vai ajudar. O que tá lá no passado, vamos ter que trazer à tona, vamos. Vai ter que limpar, sacudir o tapete para a casa ficar bem bonitinha, limpinha, porque senão o bicho vai crescer e vai dar na sua cabeça e aí pode ser tarde demais, porque você pode pagar com a sua vida, uma doença, perder alguém, perder o ânimo. Não precisa ser assim, né? Tem como fazer diferente, né, Diva? É verdade, porque as pessoas quando têm problemas, elas ficam olhando muito para trás. E quem olha muito para trás, tropeça. Então, se você que está ouvindo aí, está percebendo que tem alguma coisa errada na sua vida, a responsabilidade de mudar a sua vida é sua. Só que você precisa tomar uma decisão. E não precisa ter vergonha de procurar ajuda para ser uma pessoa melhor.
Não importa a sua religião, a sua cor, a sua idade, nada importa. Quando você quer ser uma pessoa melhor, a única coisa que você tem que fazer é procurar o caminho certo. Porque às vezes, como na própria live de hoje, falando assim, alguma coisa, como que fala errado, né? O quê? O nome da live é hoje Como se livrar do mal, então, do malamento. Então, para você se livrar do malamento, você tem que buscar o caminho certo. Porque existe milhões de caminhos que você pode seguir. E você pode ter um caminho sem volta. Então, vocês que estão ouvindo a live devem estar até agora pensando como me livrar das coisas. Procura Dianética. Porque a Dianética vai te dar as ferramentas corretas para que você possa seguir uma vida do jeito que você quer e com as coisas mais corretas. Evitar os tropeços da vida, porque é uma perda de tempo você fazer as coisas duas vezes. Então faça uma vez só. Procure Dianética. Urgente. Exato. E assim, nós aqui, ou qualquer pessoa que você veja que está na linha de frente, de outras unidades, dessa unidade, não somos pessoas que nascemos dentro da Dianética. Assim como você aí está vendo a live, pensando, analisando, quem é esse pessoal aí que aparece, falando isso, você tem a chance de conhecer. Não quer vir aqui? Tá com medo da pandemia ou coisa assim? Pode comprar material, pode ler o material. Porque aqui é fonte, eu poderia dizer, pesquisa na internet. Mas a internet tem uma gama de informação. Muitas das pessoas que às vezes falam, às vezes nem conhecem. Outras conhecem. Mas o ideal é você ver aquilo que é real, que é verdadeiro para você. Lê o livro, tira suas conclusões, conheça. Isso é uma forma, esta é uma forma. Acompanhe as lives, a gente sempre está dando alguma dica importante que você pode usar na sua semana. E a dica de hoje foi o uso de Dianética de forma preventiva. Duas formas. A primeira é dor, no sentido de dor física, mas não uma dor de cabeça. Dor que tem um impacto físico real. Tem um nome muito específico para isso que eu não vou utilizar agora porque é técnico. Mas não fala nada, não vai acontecer nada se você não falar nada. Faz o que tem que fazer, ajuda a pessoa, mas boca fechadinha. Criança cai muito, se machuca muito, fica quieto, não fala nada, ajuda. Faz o que tem que fazer sem falar. Não emana compaixão, não trata a pessoa como coitadinha, principalmente no momento de dor. Isso tem uma consequência terrível, causa uma insegurança terrível, a pessoa assume uma personalidade que não é dela. Muita coisa rola aí quando você mete compaixão no momento de dor. Dados sobre compaixão, informações sobre o assunto, livro de Dianética Poder da Mente sobre o Corpo. Então tem muita informação útil que você pode observar, você pode testar. Se você pode ajudar uma pessoa a ser melhor, se você pode ser melhor, por que você vai evitar fazer o melhor? Então não tem necessidade nenhuma disso. Então usa a Dianética de forma preventiva. A dica é, alguém caiu, se machucou, boca caladinha, zíper aí. Cala a boca, fala nada, só ajuda a pessoa. E faz o que tem que fazer. Uma outra coisa quer ver se sua mente ativa está chegando, quer ver se o temporal está chegando, você estava bem, de repente algo linkou. Se você está em tempo presente, percebendo, você vai sacar outra personalidade sua vindo aí, que é a mente ativa. A mente ativa entrou, cara, não tem mais papo não. A pessoa vai assumir ali aquilo que o momento de dor antigo disse. Tem gente que vai se encurralar, ficar com medo. Vai se contrair e vai se esconder. Vai fugir. Tem gente que, vê uma situação difícil, some. Isso é um mecanismo, tem tudo isso no nosso material. Tem gente que ataca, vai com tudo, solta o cachorro. Primeiro engole sapo, né? Aquela terapia animal. Engole sapo, depois solta o cachorro. E aí, o que acontece? Ela pode falar a coisa errada para a pessoa errada na hora errada. E depois ela analisa um pouco e fala, não precisava tudo isso. Entende? Então, cada um tem a sua forma de manifestar a mente ativa. Então, você pode ver o ponto. E outra dica. Fique esperto com a família. Família é uma coisa muito fofinha, bonitinha, mas a gente sabe, se conviver muito, fulaninho ali sabe exatamente o que dizer, o que apertar que vai fazer você ficar mal. E a pessoa começa a ficar mal por causa de um comentário de irmão, de uma tia, de um tio. Pode ser um comentário tão tonto como, nossa, como você tá magra, cara de morto. Ou apelidinhos que a pessoa não gosta. N coisas. Tem gente, principalmente quando convive, que sabe exatamente aquilo que diz pra te apertar.
E aí a pessoa já sabe como você age, ou seja, como você reage. Você faz coisas que não devia, fala coisas que não devia, perde o controle, a mente ativa já tomou conta. Mas se você está em tempo presente, você vai saber lidar com isso. Óbvio que enquanto você não descarrega, você vai ter que se controlar. O ideal é ter conhecimento para o futuro e descarregar, senão você não precisa ficar tão ali segurando os monstros, entende? E aí, o ideal é se cuidar, ter conhecimento, aumentar a consciência e limpar, tirar as cargas através da terapia. Bom, gente, todo o conteúdo da live de hoje foi desse material aqui, Genética Poder da Mente sobre o Corpo, do L. Ron Hubbard. Eu sempre falo da onde eu tô tirando essas informações, porque qualquer um pode acessar, pode ler, comprar, pegar com um amigo, o que for, ler esse livro aí, certo? A próxima live vai falar sobre qual é o nível da mente ativa. Como você percebe exatamente, existe uma escala que você vai ver onde você está. Eu vou mostrar, você pode tirar um print aí na semana que vem, né, Diva? Então a gente vai falar aí qual é a emoção que começa a mente reativa e como que ela te enforca, te pega, certo? Então, gente, estamos no Telegram. Entra aí, Genetic Scientology, e o telefone é o 980 47 0846, DDD é 11. Entra. Na semana que vem, quarta-feira, eu vou postar um curso de graça, então entra no Telegram. Outra coisa, em breve teremos novidades aí, as lives estarão no YouTube, já tem uma pessoa que está começando a cuidar disso. Então mais pessoas vão poder assistir, porque nem todo mundo tem os aplicativos, né, no Facebook, do Instagram, aí no celular. Então o YouTube tá para todos. Nosso YouTube, Facebook, Instagram, Genetic Scientology Brasil, site www.geneticadobrasil.com.br. Então acessa. E o www.geneticadobrasil.com.br/BIOBIL. Você pode ver onde estamos nas redes sociais, ok? O WhatsApp da Dona Diva Rosina, eu vou deixar só o seu aqui, tá? Sim. 11 2094 4214. 11 20 94 42 14. Faz sua pergunta aí, pode ir lá entrar no WhatsApp, dá um oi pra gente. Adiciona o nosso número aí, esse 2094, a Diva que tá mais nele. Porque se tiver alguma pergunta, quiser alguma análise, a gente tem como analisar o seu caso, ver como que tá seu nível de mente ativo, é só você agendar, essa análise é grátis, ok? E tem algo mais pra falar? Você quer saber quem é você? Tá na hora de você saber, porque às vezes você tem dados falsos ao seu respeito. Você pensa que é uma coisa, por causa da mente reativa tem um outro lado de você. E você às vezes se nivela por baixo, achando que você é aquela pessoa monstruosa que teve aqueles comportamentos, quando na realidade você não é isso. Você é uma pessoa boa, só que tem uma mente reativa que estraga você. Então vale a pena você saber quem é você, nem adivinhar e nem acreditar no que os outros dizem a seu respeito. Você tem que saber quem é você. E a Dianética, ela é personalizada. Vai cuidar de você como um ser que você é bom e precisa ser melhorado. Muito bem. Beleza, gente. Até a próxima live, terça, 20h45. Curtem, comentem, compartilhem. Obrigada, super abraço. Muito, muito obrigada pela participação. Uma ótima noite, uma ótima semana. Até mais. Até mais, pessoal.